porque Ele vive. Essa é a razão de estarmos aqui. É por causa do poder de Deus ter vindo e ressuscitado a Jesus Cristo entre os mortos. O nosso Rei, Senhor e Salvador, o Deus a quem nós estamos adorando, o Senhor das nossas vidas, Ele não está em um sepulcro, Ele não está morto, Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E pelo fato de Ele ter ressurgido de entre os mortos, nós estamos aqui para adorá-lo, porque Ele veio, deu a sua vida, para que nós hoje pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Amém? Deus trouxe vida para nós, e vida abundante. Você crê na palavra do Senhor? Você crê que isso é verdade? Pastor, olha, eu não sei não, porque, sabe? Pois é, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 47. A partir do versículo 47. Evangelho de João, está quente aí? Daqui uns dias você já começa a separar os casacos que você vai trazer, terno, sabe, para os próximos cultos, que o ar está chegando, amém? Daqui uns dias vai estar geladinho, que você vai ter que falar para o irmão, irmão, por favor, está muito frio, aumenta aí um pouquinho, tira do 17, põe no 22, amém? Glória a Deus, tá ligado? Tá ligado, alguém já concordou aí. Ah, Jesus, a Bíblia fala, se você ligar na terra, será ligado no céu, né? E nós somos sustentados por Ele. É Ele que nos mantém de pé, é Ele quem nos abre porta, é Ele quem nos prospera, é Ele quem nos abençoa. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 47. Uma das falas de Jesus mais importantes que eu encontro dentre os evangelhos, onde Ele traz profundas revelações aos nossos corações. Todas as falas de Jesus são importantes, mas tem aquelas que fala mais forte aos nossos corações, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo de número 6, versículo de número 47. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar esse homem a sua carne a comer? Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus. Jesus, quando retornava de determinado lugar, a multidão o cercou e ali eles vieram atrás de Jesus, não por causa de quem era Jesus ou da mensagem que Jesus pregava, mas pelo fato de Jesus recentemente ter multiplicado 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ter sobejado 12 cestos. Então eles viram Jesus e falaram, vamos em busca de mais pão. E Jesus os repreende, fala, rapaz, vocês têm que procurar o que é eterno, não o que é perecível da terra. E ali Jesus começa a explicar o que deveria ser o centro, a essência, o objetivo, a força motriz, aquilo que eles deveriam dedicar toda a sua vida em busca do pão do céu, que era o próprio Jesus. Mas é interessante porque na conclusão desse texto, até os discípulos de Jesus, não os 12, mas dentre os 72, os abandona, fica apenas os 12 apóstolos.
E aí Jesus vira para eles e fala, vocês querem também? E Pedro faz uma declaração muito linda, que ele diz, Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Hoje nós olhamos para esse texto de João 6, do 47 ao 58, como eu acabei de ler, nós entendemos que Jesus estava se referindo não literalmente à sua carne, sabe, natural, do homem natural, mas referia-se a uma simbologia, uma tipologia da ceia do Senhor, que daqui um pouco nós iremos participar, o pão que nós pegamos como símbolo do corpo e o sangue, o cálice como símbolo do sangue do Cordeiro. Era disso que Jesus estava falando. Estava se referindo a se alimentar dele. E ele diz no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus, em João 6, ele declara, uma das verdades mais profundas do Evangelho. A vida eterna não é apenas uma promessa futura, mas ela é uma realidade presente. Porque Jesus está dizendo aqui, em verdade vos digo, quem crê em mim, ele não diz, terá a vida eterna, ou na eternidade desfrutará da vida eterna. Não, ele diz, aquele que crê em mim, no tempo presente, tem a vida eterna. Agora, a partir do momento que eu passei a crer em Jesus, a partir do momento que eu ouvi as mensagens de salvação, o meu coração se abriu para as verdades de Cristo Jesus, eu fiz dele Senhor e Salvador da minha vida. A vida eterna já é presente em minha vida, ela já habita em mim, E Jesus estava trazendo justamente essa maravilhosa promessa, essa promessa ser realidade presente. Como eu disse, ele não diz terá a vida eterna, mas ele diz, tem a vida eterna. A vida que Cristo oferece não é apenas longevidade, mas ele está falando da própria vida de Deus, que passaria a habitar em nossas vidas. A própria vida de Deus. Quando Jesus declara, vocês têm a vida eterna, estão falando, vocês têm a vida de Deus dentro de vocês. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa, a Zoe, a própria vida de Deus, sendo comunicada ao nosso espírito. Essa vida, o que é essa vida? Essa vida é luz, é transformação, é o poder divino que muda o nosso modo de pensar, de agir e de viver. Glória a Deus por isso que Paulo declara, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se fez nova, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que o homem tem essa transformação em seu viver? O homem que, sabe, que vivia na pior das suas condições, sabe, no pior do seu estágio de vida, como recentemente aconteceu aquela tragédia lá no Rio de Janeiro, né? Daquela perseguição, enfim, uma necessidade de um certo ponto de vista. Mas ali havia um homem que havia sido baleado pelos policiais, possivelmente um bandido, e uma mulher vem pregar para ele nos seus últimos suspiros de vida. Tem um vídeo circulando na internet que mostra isso. E ali ela fala de Jesus, e aquele homem que talvez matou muitos, roubou de muitos, sabe, vendeu drogas para muitos, destruiu muitas famílias. No último instante, como aquele ladrão da cruz, ele entrega a vida para Cristo, dá o seu último suspiro e parte para a eternidade. Aquele homem que estava na sua pior condição, que levou ele a perder a sua vida presente, ganhou a vida eterna por render a sua vida a Cristo. Olha que coisa gloriosa, porque Cristo, quando ele chegar no céu, Cristo não vai olhar mais para as atrocidades, para as falhas dos pecados que ele cometeu antes de se render a Cristo. Mas Cristo vai olhar para aquele momento em que aquela mulher chegou e falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu recebo, eu quero, como o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, no momento em que o homem e a mulher rende o coração para Cristo, ele recebe dentro de si a vida eterna. E essa vida que vem de Cristo, essa vida de Deus nas nossas vidas, ela é poderosa para nos mudar. E sem essa vida, toda forma de religiosidade ela se torna vazia, e com ela até o deserto
floresce. Sem essa vida, toda a sua obra, todo o seu esforço, toda a sua dedicação de bondade, de boas ações, de viver uma vida justa, vai ser inútil, vai ser em vão. Mas com essa vida, até os piores desertos passa a florescer, porque é essa vida que faz com que tenhamos a vida abundante da qual Jesus prometeu para nós. E ela já está em cada um de nós. Quem aqui já entregou a vida para Jesus, fez dele o Senhor e Salvador da sua vida? A notícia que eu tenho para você nessa noite é que a própria vida de Deus, ela já habita em você, ela já está em você. E é uma verdade que às vezes nós não tomamos consciência disso. Nós a ignoramos, até sabemos, e quando lemos essa passagem, quantas vezes você já leu essa passagem pensando só na eternidade? Um dia, se eu for fiel a Deus até o fim, se eu fugir do pecado, se eu me esforçar para agradar a Deus, e aí Deus chegar lá no dia do grande juízo final, e Ele me aceitar, eu vou participar da vida eterna, pensando só em algo no futuro. Mas a palavra de Deus está nos mostrando, é o tempo presente, é agora. É a partir do momento que você creu em Jesus e fez dele o Senhor e Salvador da sua vida. Essa vida já habita em você. Ela já está em você. Ela já habita no seu coração. A vida eterna é a própria natureza de Deus em nós. Como João 5,26 diz, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa vida que estava em Jesus, a palavra é a vida que está em nós. A palavra vida é o zoe, né? É a vida que flui de Deus. Quer dizer que é uma vida que está vindo direto de Deus para as nossas vidas, comunicando as nossas vidas. Essa vida não é algo apenas biológico, mas é algo, e também não é algo apenas emocional, mas é algo espiritual e eterno, é algo muito além do que qualquer coisa que possamos imaginar, ou possamos querer ou desejar em nossos corações. Para nós, essa vida é algo espiritual e eterno, é a vida, como diz em João 1,4, que ilumina o homem. É a vida que traz luz aos caminhos do homem, que traz luz ao seu coração. Como o salmista declarou, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Estava também se referindo a essa vida de Deus que é revelada, é manifesta a partir da sua palavra, que nos é propiciada, que nos é entregue a partir da sua palavra. E quando essa vida eterna, ela traz a luz, direção, o progresso, o homem começa a enxergar como Deus vê. E sem essa vida, não há transformação verdadeira. Queridos, nós precisamos permitir que essa vida tenha espaço em nós. Nós precisamos tomar consciência dessa vida e permitir que essa vida ela venha causar ou provocar as mudanças das quais nós precisamos que seja operada em nós. Porque se você se esforçar em obedecer à palavra de Deus, na força do seu próprio braço, você vai fracassar. A história do Antigo Testamento é a grande prova disso. Todos tentaram ser fiéis, justos, santos diante de Deus, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. O único homem na face da terra que conseguiu ser 100% obediente a Deus foi Jesus. Foi o único. Os outros todos pereceram. Tanto que a Bíblia vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, está pecando uma segunda vez, que está sendo mentiroso. Que está escondendo um pecado e cometendo uma mentira ainda. Então todos os homens são pecadores. Mas agora, quando essa vida ela passa a ser parte de nós, quando nós permitimos essa vida fluir no nosso interior, como aquilo que Jesus falou para a mulher lá em João 4, lá no tanque, na beira daquele poço, ele falou, olha, se você beber dessa água, rios de água vivas fluirão do seu interior. Quando nós permitimos essa vida fluir nas nossas vidas, sabe, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas deficiências, elas passam a ser corrigidas, nós recebemos fortalecimento, nós recebemos capacitação para avançar, nós recebemos conhecimento da verdade. É como eu disse aqui, quando essa vida entra, ela traz luz, direção e progresso.
o homem começa a enxergar como Deus vê. Os olhos espirituais são iluminados, os olhos espirituais são abertos. E aí você começa a discernir o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Por que você acha que nós temos a consciência daquilo que agrada a Deus ou do que não agrada? Tem coisas que às vezes até a gente pergunta, sabe, um bom exemplo, é pecado beber bebida alcoólica? E aí tem gente que questiona, bem pastor, mas a Bíblia não condena, e vira aquele debate, aquela briga, puxando para um lado e para o outro. Mas o simples fato de você questionar a questão da bebida alcoólica já é algo testificando no seu interior que não convém ao cristão, que não convém ao servo de Deus. É a vida de Deus falando para você o que é certo e o que é errado. Quantas coisas das quais nós não temos convicção sobre o que a Bíblia diz a respeito daquilo, mas nós paramos com o pé atrás e uma dúvida, sabe? Se nós insistimos em ir, vai ter um peso no nosso coração, puxando a gente para não ir, dizendo não vai, é outro caminho, porque é a vida de Deus iluminando os seus olhos, te mostrando o que agrada e o que desagrada a Deus. Essa vida em nós que precisa estar, sabe, fluindo no nosso interior para nos conduzir, para que os nossos olhos sejam abertos, porque a vida de Deus é a luz para os homens, é a luz para os nossos caminhos, é a luz para os nossos corações, é a direção, é a saída, é o progresso para a nossa vida. Sabe, aquela pessoa que estava lá na pior condição de pecado, ela vem para Cristo, essa vida entra nela e a vida dela passa para ser progressivamente transformada. A mentira que ela praticava, ela deixa para trás, sabe, como Zaqueu, por exemplo, que usurpou de muitos, sabe, cobrou o imposto injustamente, sabe, e defraudou a tantos, mas quando a vida de Deus chegou na vida de Zaqueu, Zaqueu falou, Senhor, eu vou restituir, eu vou mudar os meus caminhos, a partir de hoje eu vou fazer as coisas corretas, e todos aqueles que eu defraudei, eu restituirei. E Jesus olha para ele e fala, hoje há um filho de Abraão aqui, porque eu veio salvação a essa casa. Queridos, é a vida de Deus que nos leva a vivermos isso, é a vida de Deus que muda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sabe, a pessoa está lá no mundo, debaixo de opressão, debaixo de depressão, e ela vem para Cristo e ela encontra nessa vida a alegria, a satisfação, a realização, o prazer de viver. O prazer de viver, o crente que ele é firmado nas palavras de Deus, o crente que ele não retrocede, não abandona as escrituras sagradas, diante da tribulação, diante da provação, diante da adversidade, dos vales e dos desertos, ele ainda está contente, celebrando, louvando e adorando ao Senhor, porque é a vida de Deus que o sustém, que o mantém de pé, que o fortalece e que faz ter uma convicção que em Deus a vitória é garantida para ele, está garantido, estará assegurado para ele. Então é essa vida em nós que Jesus está dizendo, quando ele diz aqui no versículo 47, ele diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, tem a vida eterna. Sem essa vida não há transformação verdadeira, é só essa vida que nos leva à transformação. E aí ele diz, eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Comer e beber de Cristo, a fé que se torna em comunhão. E aí ele diz lá no versículo 53, ele diz assim, em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mais uma vez, ele está falando da vida de Deus. Porque é uma questão bem simples de se raciocinar. Quantos que não participam da ceia, estão andando para lá e para cá, tão vivos? Não são zumbis, são pessoas com vida em si, mas a vida natural, mas não tem a vida espiritual. E aquele que, sabe, se nega a fazer parte da mesa do Senhor, aquele que se nega a fazer uma aliança eterna com o Senhor, participando do seu corpo, bebendo do seu sangue, rendendo a sua vida, permitindo ele ser senhor da sua vida, da sua casa, do seu coração, ele não desfruta da plena vida. Ele ouve falar, ele conhece a respeito da vida, mas ele não desfruta da vida que Deus tem para ele. E aí até alguns questionam, mas Deus, eu tenho orado tanto, eu tenho jejuado, eu tenho feito campanha, mas e aí, você tem desfrutado da vida que Deus te deu? Você tem permitido o fluir dessa vida na sua vida?
Ou você está se esforçando por conta própria para agradar a Deus, para que, quem sabe, Ele possa fazer algo em seu favor? Tenho duas notícias para você. A primeira é ruim. Cristo não vai fazer por você. Mas a segunda é boa, porque Ele já fez tudo o que você precisa. Então Ele não vai fazer aquilo que Ele já fez. A obra é completa. Paulo diz na carta aos Efésios que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então Ele não vai fazer. Ele já fez, a obra está completa, já é plena, está realizada. Está realizada. E Ele nos deu o direito a essa vida, Ele nos reconciliou por meio de Jesus Cristo ao Pai, como diz a palavra do Senhor, nos tirou de um charco de lodo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos fazendo uma nova criação e nos dando a sua vida, para que pudéssemos desfrutar da plenitude, das bênçãos, dos benefícios, de toda a obra que Ele consumou na cruz do Calvário em nosso favor. É algo que precisamos desfrutar a partir disso. Comer e beber é a fé que se torna comunhão. Comer e beber são figuras da apropriação pessoal de Cristo pela fé. Não é apenas comer o pão aqui, beber o cálice, não. Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, que sem discernir o corpo do Senhor, sem entender o que está fazendo. Porque a igreja de Coríntios vivia comendo ali, sabe, como glutão, um comia, outro passava fome, havia discórdia, dissensão, e esse momento é um momento de comunhão entre nós e Deus, e entre nós como irmãos também, é um laço de comunhão que nós fazemos, é um momento de celebração e de comunhão entre a igreja do Senhor, e nós comemos para que nós fortaleçamos a aliança que temos no Senhor, nós comemos, como diz em 1 Coríntios 11, fazer isso em memória de mim, é em memória ao Senhor, é lembrando que Ele deu a sua vida por nós, é lembrando que Ele se sacrificou por nós, é lembrando, sabe, daquilo que Ele fez por nós. Então não é só comer um pão ou um cálice, é a apropriação pessoal de Cristo pela fé. É você dizer, a minha vida é tua, o Senhor é o meu Senhor. A minha vida está em tuas mãos. Eu pertenço a ti, o Senhor governa a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha casa. Tudo pertence a ti. A apropriação por meio da fé. E essa vida vem sobre nós, se manifesta em nós e traz o poder de Deus em nós. Crer não é apenas aceitar ideias sobre Jesus, mas trazer Jesus para dentro de nós, fazer dele o centro e o sustento diário da sua alma. Não é só saber a respeito dele. Ele mesmo disse, quantos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu falo. Então não adianta só saber. Jesus disse também, vai chegar um dia em que muitos chegarão e dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em línguas, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós, porque eu não vos conheço. Qual é o problema? Eles conheciam a Jesus? Conheciam, falavam sobre Jesus, faziam coisas em nome de Jesus, mas eles viviam com um relacionamento a partir apenas do poder de Deus, e não com um relacionamento a partir da pessoa de Deus. E esse ato de fé, de se apropriar do corpo de Jesus, é ter ele literalmente como seu Senhor. Porque eu posso muito bem falar de Jesus, levar muitas pessoas a Jesus, mas eu mesmo perder a minha salvação. Perder a minha salvação, se eu não cuidar de mim mesmo. Agora, quando eu me aproprio dele, quando eu faço dele Cristo, quando eu faço dele Senhor, quando eu vivo para ele, pela presença dele, eu sirvo para ter a presença dele, não apenas o poder, mas a presença dele em mim e na minha vida, sabe? Eu me aproprio, sabe, de toda parte dessa nova vida, eu tomo posse dessa nova vida em minha vida, eu me alimento do corpo de Cristo, e essa comunhão vai gerar uma fonte interna de vida, que vence o pecado e a morte, que me leva à eternidade. Queridos, para vivermos a vitória que Cristo preparou para nós, nós precisamos permitir que essa vida nos governe, que essa vida nos conduza. A fé que não se alimenta de Cristo, ela enfraquece. A fé que se nutre de Cristo, ela vai sempre florescer. E é algo que precisa acontecer a partir da renovação da nossa mente. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, olha que interessante. Coloque para nós, irmão Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui.
Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, Paulo está rogando. Por favor, igreja, presta atenção nisso. Pega o seu corpo e leva para Deus, apresenta a Deus. Deus não vai pegar o seu corpo e levar a Ele. O seu corpo, a sua matéria, a sua carne, que vai lutar contra o seu espírito, é luta sua para subjugá-la. Por isso Paulo diz: eu esmurro a mim mesmo, para eu pregando aos outros não venha a ser reprovado. Não venha a ser reprovado. Ou seja, ele está sempre subjugando a sua vontade. É aquilo que Jesus fala: renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Como eu falei outro dia, negar as outras coisas é fácil. Uma família que não vai bem é fácil você renunciar a ela, negar a ela. Um filho que dá trabalho é fácil você negar, renunciar. Uma empresa, um trabalho que não está bem, um negócio que não está rendendo bem, é fácil você renunciar. Mas renunciar ao seu próprio eu é uma das maiores batalhas e dificuldades que nós encontramos, principalmente pela questão da razão. Mas eu estou no direito, eu tenho razão, eu estou certo, eu já fiz tanta coisa, eu sou digno, eu mereço. Essas coisas que há em nós, da nossa natureza. E é disso que Paulo está falando: olha, você vai pegar o seu corpo e vai apresentar a Deus como oferta de sacrifício vivo. E aí diz o versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que essa vida de Deus vai operar na minha e na sua vida? É a partir da renovação do nosso entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. É a partir daquilo que você entende da palavra de Deus e pega o seu corpo e rende em sacrifício diante do altar de Deus. Daniel capítulo 1 vai nos contar uma história de alguns jovens hebreus que foram levados para a Babilônia. E ali Daniel tinha uma idade aproximadamente uns 17 anos. E eles foram levados para a Babilônia para aprender a língua dos caldeus, para aprender a sua cultura, para aprender as suas tradições, seus costumes, para que pudessem servir ao rei no palácio. Mas quando o rei ordenou a comida, a porção de alimentação que era para ser dada a eles, Daniel olhou para aquilo e falou: eu sou servo do Deus vivo, na minha terra o meu Deus estabeleceu uma lei dizendo o que eu posso e o que eu não posso comer. E eu decididamente, não foi Deus que falou para ele, a Bíblia vai dizer que Daniel assentou em seu coração, Daniel decidiu por si só: eu não vou me contaminar com os manjares do rei, colocando a sua vida em risco. O que Daniel estava fazendo? Pegando o seu corpo e se apresentando como oferta de sacrifício vivo diante de Deus. Porque a mente dele estava renovada por aquilo que era a palavra de Deus para os seus dias. E ele entendia que aquilo feriria a Deus, feriria os princípios de Deus, mesmo ele estando longe da sua igreja, do seu pastor, da sua família, do seu povo, das suas tradições, da sua terra. Mesmo ele estando longe. E é interessante porque uma das maiores provas da vida de Deus revelada na vida do homem, que Deus olha para Daniel, Deus dá graça a Daniel perante os olhos de todos, Deus exalta Daniel de sobremodo que entre todos os sábios não havia ninguém com a capacidade intelectual que Daniel tinha. Porque a vida de Deus veio sobre Daniel, por ele ter a mente renovada pela palavra de Deus, permanecer nos princípios do Senhor, a vida de Deus se manifestou na vida de Daniel e o capacitou de sobremodo que não havia ninguém como Daniel. Não havia ninguém como Daniel. Pode ler lá, Daniel capítulo 1, lê todo o capítulo, é pequeno, é curto. Examina lá e você vai ver o quanto Deus o exaltou. Queridos, essa vida de Deus, a partir da renovação da mente, essa nova vida, ela vem dessa maneira, a partir de uma mudança de mentalidade. Embora sejamos nova criatura, a carne ainda vai buscar conformar-se com esse mundo. É assim ou não é? Ou quando você aceitou Jesus, o pecado nunca mais bateu à sua porta? É todo dia, né? Como aquela canção do Tales: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama. E aí cabe a nós tomarmos uma decisão. Você escolhe Deus ou você escolhe ceder às tentações? Elas vêm. A Bíblia diz que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento, mas o infeliz sabe nadar.
O infeliz sabe nadar, e se você der bobeira na caminhada com Deus, fica parado em meio ao caminho, ele nada ligeiro e te alcança e te toma novamente. Então, bora marchar avante, prosseguir na caminhada com Cristo, sem retroceder. Como? Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Buscando compreender quem é Deus, a sua vontade, o seu querer, o seu propósito para as nossas vidas. A nova vida de Deus, ela precisa de uma nova mentalidade. Porque a carne sempre vai combater contra o Espírito, sempre vai lutar contra nós. Só a palavra de Deus, só pela palavra de Deus, podemos renovar a mente e submeter o corpo à vontade do Espírito. É o conhecer a verdade, aquilo que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqueles homens olharam para Jesus: como assim libertar? Nós somos filhos de Abraão, não somos escravos, orgulhosos do que eles eram, cheios de si mesmo, das suas vaidades e das suas tradições. Não compreenderam a verdade que Cristo lhes propôs para trazer a plena liberdade. Porque não é uma apenas liberdade de entrar e sair de um lugar, mas é uma liberdade que mesmo aprisionado, você não está se sentindo oprimido, porque quantos estão entrando e saindo de um lugar para o outro, mas a sua mente está aprisionada, o seu coração está aprisionado. A pessoa no meio de uma multidão, em um espaço livre, ninguém a segurando, ela se sente presa, porque o seu íntimo está aprisionado pelo pecado, pela morte, pelas trevas que Satanás traz. Mas a verdade de Cristo é o que nos transforma e nos põe em plena liberdade. É a vida de Deus que nos leva a termos consciência da nossa liberdade, para a qual Cristo nos libertou, e nos leva a viver essa plenitude dessa vida em nossas vidas. E é somente pela palavra de Deus. E quando isso acontece, o pecado perde o domínio, o Espírito governa. Quer vencer as suas fraquezas? Permita a vida de Deus fluir em sua vida. Sabe, queridos, eu ouvi um testemunho de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, na década dos anos 80, pastor Kennedy Hagin. E ele fala que na sua juventude, ele tinha um problema de coração, que ele quase morreu. E aí Jesus o curou daquele problema. E antes dele passar por esse processo de quase morte e o Espírito de Deus vir nele, ele conhecer as verdades de Deus, a vida de Deus na vida dele, ele, nos seus estudos, ele tinha aproximadamente a faixa de 17, 18 anos também, nos seus estudos, ele sempre tirava nota ruim. Mas quando Cristo curou, e ele já estava algumas séries atrasadas, quando Cristo curou daquele problema, e ele passou a dar mais atenção à palavra de Deus, ele se apropriou da passagem de Daniel capítulo 1. Falou: Deus, o Senhor deu graça àquele jovem que foi estudar lá na escola da Babilônia. E o Senhor o fez sábio, o Senhor o dotou com capacidade. E a mesma vida que estava sobre a vida de Daniel é a vida que está sobre mim. E eu clamo por essa sabedoria que vem do alto, por essa capacitação que vem do alto. E nunca mais a nota dele foi abaixo, hoje que a gente consideraria um 10. 9,5, 10, que na época era um A. A menor nota que ele tirou após se apropriar da vida de Deus na sua vida foi um A menos. E quantas vezes nós estamos batalhando, pelejando e nos esforçando para entender algo, quem estuda aqui, né? Para passar numa prova, para fazer alguma coisa, ou na própria profissão do dia a dia, para planejar algo, para arrumar um escape, uma saída, uma direção. E Deus nos deu a sua vida, que nos dá sabedoria extrema, que nos dá inteligência. Tiago, capítulo 1, a palavra do Senhor diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a ele, que ele dá com liberalidade. E às vezes nós estamos ali, tentando e batalhando, e nos esmurrando e nos sacrificando para entender, enquanto o Espírito de Deus, a vida de Deus em nós, pode nos capacitar para compreendermos todas as coisas. É algo extraordinário, queridos, que pode fazer em nós, não só para a eternidade, não é só para o céu, mas é para todas as coisas. A vida eterna, precisamos entender algo importante, que ela se dá de forma progressiva. 1 Pedro 2,2, a Bíblia diz: desejais o puro leite espiritual, para que por ele cresceis. Receber a vida de Deus, a vida eterna em nós, é o início, não o fim da jornada. Essa vida precisa crescer, amadurecer, como Daniel e seus amigos, que mesmo em meio à Babilônia, brilharam a sabedoria e a graça de Deus. A vida eterna transforma o caráter, os hábitos e as escolhas. A vida de Deus em nós é viva, dinâmica e crescente. É algo que precisa ser desenvolvido.
Talvez você já tenha provado uma parte dessa vida. Talvez as suas fraquezas, os seus pecados, aquele mal que te dominava, você já o venceu. Mas existem outras coisas as quais você precisa vencer. E só com a vida de Deus na sua vida, você vai vencer. Você vai vencer só a partir da vida de Deus. Talvez haja um desafio novo, porque a nossa vida, ela é sempre assim. A gente mata um leão hoje, se a gente puder, deixa um amarrado para amanhã, para facilitar, porque senão amanhã você tem que correr atrás do leão para matar outro. E não é fácil, não é fácil. Mas, com Deus, nós temos a capacitação para todos os dias sermos mais que vitoriosos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória já nos é dada a partir dele, a partir dessa vida. Então a vida de Deus em nós, ela é dinâmica, ela é crescente, ela é progressiva. A cada dia mais ela pode trazer coisas novas sobre a sua vida. É aquilo que eu sempre falei aqui, já quem é mais antigo, já ouviu várias vezes de mim. Não se acostume com o seu nível espiritual, com o seu conhecimento, com a sua vida de oração, com a sua vida relacional com Deus. Não se acostume com aquilo que você já tem, mas busque mais, porque Deus tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem mais para nós. Ele diz em sua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Existem muitas coisas ainda de Deus a ser revelada para nós, mas nós precisamos buscá-la. Daniel não parou em Daniel capítulo 1 em uma ação ali de não comer os manjares do rei. Daniel foi tão audaz ao ponto de encarar a cova dos leões. Mas lá na cova dos leões Deus o livrou. E Deus o posicionou em posição mais elevada, o elevou, o exaltou novamente. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não se prostraram diante da estátua que o rei havia ordenado que fizesse, Daniel, se não me engano, no capítulo 3 ou 2, eles foram promovidos porque enfrentaram a fornalha para não retroceder a sua fé. A mente renovada, a mente transformada, levou o corpo a ser subjugado à vontade de Deus, e Deus o livrou, Deus o guardou, Deus o preservou, Deus o sustentou, porque a vida de Deus sempre faz com que os nossos desertos sejam os melhores oásis, sejam os melhores lugares. Não importa a situação, a condição que você encontra, a vida de Deus, ela é poderosa para mudar e transformar toda a sua história. Toda a sua história, e você que tem Cristo na sua vida, essa vida já está em você, então deixe-a fluir em você. Essa vida eterna, ela muda a nossa posição espiritual, essa é a ação que ela vai fazer em nós, porque o cristianismo, ele é o ato divino que arranca o homem da família de Satanás e o insere à família de Deus. O servir a Deus é isso, é ser tirado da família de Satanás. Quem está na família de Satanás está vivendo debaixo de opressão, está vivendo debaixo de escravidão. Mas, quando nós saímos da família de Satanás, somos inseridos na família de Deus. E como uma criança que nasce na vida de um casal ali, sabe? Ela vai começar como um bebezinho, recebendo leite materno. Depois ela vai crescendo, recebe o leite animal ali, aí dali um pouquinho já começa a comer uma comidinha mais forte, uma papinha, uma frutinha, dali um pouquinho já está comendo uma feijoada, né? E como aconteceu ontem com alguns lá que não conseguiam nem sentar de tanto comer costela, misericórdia. Você estava lá, irmão Batista? Não foi? Eita, então, o senhor foi, irmão? Também não foi, então ninguém aqui foi, né? Mas hoje eu ouvi falar que chega a um nível que você busca coisas com mais substância, coisas mais fortes, coisas que vão te fortalecer. É o mocotó. Você vai sair do leitinho. É aquilo que Pedro falou. Você deseja o leite racional, o leite original, não falsificado, para que você vá crescendo, vá desenvolvendo. Então essa vida, a vida com Deus, o cristianismo, ela é isso. É te inserir numa família para que você se desenvolva, para que você multiplique, para que você frutifique, como eu já falei esses dias atrás, lá em Levíticos, né, se eu não me engano, que eu ministrei esses dias atrás, Levítico 26, Deus diz: vós sois frutíferos,
Você não vai ter que se preocupar, oh Deus, me faça frutífero, Ele já te fez. Você está enxertado na videira verdadeira. E a partir dessa videira, se você deixar fluir a vida que há nessa videira, você já é frutífero. Já há frutificação na sua vida. É só você dar liberdade a essa vida em sua vida. Permitir que ela transforme. Agora pertencemos à família de Deus e essa identidade muda tudo. Temos uma vida eterna agora e não apenas quando fomos ao céu. Essa vida já está em nós, já se manifesta em obediência, amor, comunhão constante com o Senhor. Jesus não quer ser apenas o nosso Salvador, quer ser o Senhor que governa a nossa vida. O permitir essa vida fluir nas nossas vidas é você render a sua vida inteiramente a Ele e deixando Ele ser o Senhor, deixando Ele governar. Não tem como essa vida fluir se você não permite, sabe, Ele entrar em partes, áreas da sua vida, do seu coração. Se você o restringe, sabe, insiste em desobedecer em partes da sua vida, é a obediência total, é a rendição total, é a entrega total para que essa vida possa fluir na sua vida e causar novidade de vida em você. Às vezes dá um nó, né? Mas é o que Deus tem para nós. É algo tão profundo que a gente fala, meu Deus, para onde estou indo? Mas Ele tem novidade de vida para nós. É aquilo que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não está restringindo a vida dele. Deus não está restringindo o poder dele. Vida eterna não é um destino, é uma condição. É Cristo vivendo em você, transformando o seu coração, sua mente, suas atitudes. Você não precisa esperar o céu para viver o sobrenatural. A vida do céu já habita em você agora. Mas essa vida precisa ser alimentada todos os dias com a palavra, com oração, com jejum, com obediência. Jesus é o pão da vida. Precisamos nos alimentar dele. Precisamos nos aproximar dele. Por isso estamos aqui essa noite, para nos alimentarmos dele, para recebermos mais da vida dele nas nossas vidas. Por isso congregar é tão necessário e tão importante. Por isso estar nos átrios do Senhor. O salmista teve como motivo de alta alegria. Ele diz, vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque nos átrios do Senhor nós nos alimentamos do Senhor. Nós recebemos o seu poder e da força da sua glória. E ele nos leva de glória em glória e de vitória em vitória. Quem dele se alimenta nunca mais terá fome. Quem nele crê tem dentro de si uma fonte que jamais se apaga. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. De João 6:57. Quem se alimenta de mim, viverá por mim. É a vida dele que vai te levar a viver. É a vida dele que vai te fortalecer. É aquilo que diz Isaías 40. É ele quem dá vigor ao cansado e restaura a força àquele que não tem mais nenhum vigor. Ele diz, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão como águias, andarão e não se cansarão, correrão e não se afadigarão, porque a vida de Deus está nele. É a vida de Deus que nos dota de capacitação, que nos fortalece. Hoje o Senhor te convida a viver, não apenas para Ele, mas nele e por meio dele. Como a canção que acabamos de cantar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele o autor e o consumador da nossa fé. É nele que começa a nossa vida e é nele que se consuma os nossos sonhos, os nossos desejos. Ei, queridos, permita essa vida fluir em você. Receba a vida, alimente-se dele e deixe que ela te transforme completamente. A vida eterna é a própria vida de Deus em nós, ativa e transformadora. A fé verdadeira nos une a Cristo e faz a sua vida fluir em nosso ser. Alimentar-se diariamente de Cristo pela palavra e pela comunhão, para viver em vitória sobre o pecado e em plenitude, é o que nos leva a desfrutarmos da totalidade dessa vida em nossas vidas. Amém? Deus tem vida e vida abundante para você. Deus tem vida, tem um futuro de paz, tem um futuro de glória, tem um futuro de novidades de vida para você. A sabedoria da qual você precisa, o conhecimento, mesmo que ele seja natural, do qual você precisa, Deus ele pode te capacitar. Deus ele pode te dar. O Espírito de Deus em você. O Espírito de Deus em você. Mas você precisa aprender como Daniel a subjugar a sua carne. Como Paulo diz, Romanos 12:1. Apresente o vosso corpo como oferta de sacrifício vivo.
Amém?